Então, nós gostaríamos de dar boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nessa nossa grande casa virtual, que é o planeta Terra, em que todos estamos, cada um nas suas residências, mas com o pensamento e com as energias cada vez mais próximos e nos integrando ao ambiente e cuidando uns dos outros por estarmos distantes nesse momento. Então vamos pedir à espiritualidade que ela possa nos amparar e nos auxiliar nesse momento, que nós possamos ter com a Rosângela e com todos uma boa palestra, uma excelente noite de entendimento, de aprendizado, e que a cada momento nós possamos fortalecer ainda mais a nossa energia com o amparo da espiritualidade superior. E com isso eu vou fazer uma pequena leitura. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo todos que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles, que ninguém nos assalariou. E então eles disse: E de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham se encontrado em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram ao pai da família, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, e lhe dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso de um dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Apraz-me, a mim, dar o que a esse último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Com isso, então, nós damos início aos trabalhos da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Rosângela, o espaço é todo seu. Gratidão. Boa noite, irmãos de Ideal Espírita. Com alegria nós conversamos com vocês, do Grupo Espírita Ninho de Amor e Luz. Gostei muito da sigla, genial. Criativo, conquista e avisa que todos nós somos esses seres, como ela acabou de dizer, os chamados trabalhadores da última hora. Viemos fazendo algumas questões, vivenciando algumas questões não tão positivas, mas estamos agora apostos, felizes e juntos, em coletividade, para recuperarmos, por misericórdia divina, aproveitarmos o tempo, melhor esse tempo. Uma recuperação, o quanto mais rápida, melhor. Então,
alegria eu tenho de estar aqui nesse espaço, porque é sempre bom aprender um pouquinho mais. E cada vez que a gente apresenta um tema, porque somos apresentadores de temas, não somos palestrantes, somos apresentadores de temas, porque nós os estudamos e os apresentamos, não é? É uma forma de estudar, é uma forma de gravar melhor, porque quem apresenta, aprende mais. E uma alegria também, porque de uma outra forma nós não nos encontraríamos tão cedo, em função das distâncias. Uma gratidão à pandemia, que nos aproximou. Morei nesta cidade por alguns anos, 8 anos, cerca de 8 anos. Fui muito feliz nesta região de Santa Catarina. Meus filhos são catarinenses, meu esposo é catarinense. E, então, é uma alegria estar com vocês hoje, nesta noite. O tema, o óbolo da viúva, linkado à pandemia, este tema, o óbolo da viúva, está inserido no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5 e 6. O capítulo é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. É um capítulo precioso. Ele traz um roteiro para se compreender com profundidade todos os ângulos da benevolência, da beneficência, duas virtudes ligadas à caridade. Caridade, que é o amor em ação. Marcos e Lucas, então, em seus evangelhos, contam que, estando Jesus sentado de fronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali as moedas, o dinheiro, viu que muitas pessoas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 moedas de 10 centavos. Assim, chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade lhes digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram do que lhes abundava, do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Observemos esta expressão e vamos fixar nela mais adiante. Vou repeti-la. Todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Isso está em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Vamos olhar um pouquinho esta narrativa do mestre, contextualizando uma palavra, cenários, situações. Comecemos pela palavra gasofilácio. Gasofilácio, quando a gente vai ao dicionário, a gente encontra lá caixa do tesouro, sala do tesouro. Mas o significado que vai ser apropriado a este contexto é caixa de ofertas no templo. Então, Jesus estava ali, no átrio das mulheres, sentado, observando aquelas doações. E viu aquelas caixas que estavam postadas, era o templo de Jerusalém, ali haviam 13 caixas colocadas junto às colunas para receber as doações. Elas tinham o formato de trombeta. Engraçado e interessante essa questão da trombeta,
colocadas na parede, que a caixa embaixo, o receptáculo em forma de trombeta. Interessante este formato, porque ali, ele tendo um gargalo, as pessoas não poderiam colocar as mãos para tentar retirar algo lá de dentro. Mas também a corneta, a trombeta, ela tinha um significado na cultura judaica. Em muitos momentos, em algumas narrativas do Antigo Testamento, se vê a figura da trombeta como chamamento, como convocação para uma ou outra situação. E ali, neste momento, não deixa de ser um convite, uma convocação. Convocação à contribuição. Convocação ao auxílio para que o trabalho do templo tivesse continuidade. Dessas 13 caixas ali no átrio das mulheres para recolher as doações, 2 eram destinadas ao pagamento dos impostos do templo. E das 11 restantes, 2 para as ofertas obrigatórias dos adoradores e as outras 9 para as ofertas voluntárias. E era numa dessas que aconteceu este encontro de Jesus com esta alma ímpar. Nós sabemos que o mestre conseguia atingir o mais fundo das almas. Ele olhava a todos que estavam ali doando. Mas se ele fez estas observações, ou esta observação chamando os seus discípulos, é porque ele tinha lido nesta alma a sua grandeza. Quem era efetivamente aquela pessoinha que era uma senhora, uma simples e pobre viúva. Vale lembrar que muitos que faziam doações contratavam até músicos para acompanhá-los neste momento. Os músicos acompanhavam, então vocês imaginam, acompanhando com música, chamando atenção, e chegavam, faziam as suas doações, colocando as moedas, muitas moedas do que lhes sobrava. Aquelas moedas, tanto quanto os sons dos músicos, faziam o seu tinir, tinham o seu som. E ela, na sua simplicidade, veio ali, praticamente invisível. Uma invisível daqueles tempos. Nós hoje temos os invisíveis em todas as cidades. Aquelas criaturas que ninguém presta a atenção. Não se dá o valor. Muitas vezes são xingados nas vias públicas por uma questão ou outra, mas não são olhados nem nos olhos, quanto mais em suas almas. E Jesus perscrutou aquela alma, aquele coração, e disse que as suas 2 moedinhas foram doações muito maiores do que aos demais. Vale dizer, só para um comparativo, que essas 2 moedas de cobre, de ínfimo valor, eram aproximadamente equivalentes a 6 minutos, cada uma, né? Equivalente a 6 minutos de uma remuneração média do trabalho diário. Então, se ela doou ali todo o seu sustento, que consistia em 12 minutos de um trabalho diário, aproximadamente 12 minutos de uma remuneração diária, de 8 horas de trabalho, hoje, aquela época muito mais, não é? E era tudo que ela tinha para o seu sustento. Então, agora precisamos também contextualizar a questão das viúvas naquele período. E vale lembrar também que Jesus faz essa narrativa exatamente
após ele ter feito uma advertência aos escribas que devoravam os bens das viúvas. Então, todo um contexto aonde ele não estava ensinando apenas os seus discípulos. Ele estava falando atemporalmente. Ele estava falando para os séculos vindouros. Ele estava falando para nós, nos ensinando o valor das doações, das pequenas doações, não apenas do ponto de vista financeiro. Vale lembrar também a situação na Palestina à época de Jesus, onde as viúvas eram duplamente discriminadas. Discriminadas pela própria condição de mulher, porque uma mulher naquele período, ela era confinada a ficar em casa, a ser mãe, dona de casa e esposa. A sua atividade por excelência era moer, tecer. Ela não podia, em público, se dirigir a alguém do sexo masculino, porque conversar com alguém do sexo oposto podia ser entendido como adultério. Essa era a condição de uma mulher comum. Uma mulher viúva sem alguém, sem aquele que a protegia, sem aquele que a sustentava, tinha muito mais dificuldades. Narramos isso, lembramos esses dados colhidos em nossas pesquisas, para que nós tenhamos a noção de quem era aquela alma a vestir aquele corpo, já mais idoso, não tão jovem, não é? E que estava fazendo uma doação de tudo o que possuía. Então, a discriminação, o empobrecimento da mulher, quando se tornava viúva, era muito doloroso. Mas vamos ver agora, terminada essa contextualização de cenário, de palavra, das situações, vamos ver o óbolo em si. Como nós podemos falar sobre o óbolo da viúva? O óbolo em si. Pegamos só o óbolo. Nós vemos que Jesus valoriza a oferta não pelo valor monetário, mas por tudo o que significa, por tudo que envolve qualquer nível ou quaisquer dos níveis de doação. Valor às doações pequenas, que se tornam grandes pelo seu significado. Doação de coisas, doação de si mesmo. Agora, olhando o óbolo e a pessoa da viúva. Este ser, este espírito ali, era alguém que estava muito além de apenas acreditar em Deus. Ela estava num templo, fazendo doações, uma doação voluntária. Uma doação de voluntária já está dizendo tudo. Ninguém estava a obrigá-la a fazer isto. E muito menos doar tudo o que possuía de valor monetário. Então, nós vemos esta alma de ter não uma crença, mas uma convicção. Convicção na vida, em relação à vida espiritual. Não é aquele que crê hoje e descrê amanhã, porque até alguns de nós, nesse momento de pandemia, quando a novidade, o diferente aconteceu, o desespero bateu. E até alguns espíritas chegaram a dizer: que Deus carrasco que não olha por nós. E um dia acreditou, estava a acreditar nos ensinamentos espíritas, em função de uma dor nova, de uma dor diferente, inusitada, não antes vivenciada, embora tivesse lido na história da humanidade,
ali voltou, não ao Deus de amor que Jesus ensina e que o Espiritismo amplia na compreensão, mas voltou ao Deus de Moisés, ao Deus mosaico. E aquela senhorinha, lá, naquele período que vigorava o Deus dos exércitos, o Deus mosaico, ela já tinha uma convicção diferenciada. Ela tinha uma confiança total em Deus. Ela queria contribuir de alguma forma com a sua obra, que era a cultura da época, fazer aquele tipo de doação. Ela tinha convicção total no futuro. A sua doação momentânea, não sabemos, estava... o que ia lhe faltar em casa? O que aquilo estava a retirar da sua alimentação, ou dos seus filhos, que não se fala, da sua família? A gente não sabe este contexto atrás, mas sabe que ela confiou a tal ponto no amanhã, neste futuro, fazendo uma entrega verdadeira. Não ficou a pensar, puxa, mas eu preciso passar e pegar uma vela, pegar um óleo, pegar alguma coisa. Não, não pensou em nada. Ela confiou completamente, totalmente. E nós podemos dizer, e completando o tripé da espiritualidade, sem adentrar a questão do espiritismo, que já coloca a reencarnação, mas colocando, completando o tripé da espiritualização do ser, ela, primeiro, como comentamos, a confiança irrestrita no Pai, a convicção total no futuro, e podemos inferir ali a convicção na alma imortal. Ela estava num templo da sua religiosidade. E o verdadeiro religioso, seja qual for a sua linha de pensamento religioso, o verdadeiro, ele confia, sabe-se alma imortal. E que, se vai lhe faltar algo materialmente falando, que vai lhe acrescentar fortalecimento espiritual, paz de espírito, alegria de contribuir. Estas questões para ela foram superiores a qualquer situação financeira em que ela estivesse inclusa. E, dado que lhe faz falta, vamos conversar sobre isto. Antes, lembrando que ela é uma síntese do homem de bem. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que fala do homem de bem. Nós podemos ali anotar, fazer o levantamento de algumas questões dela como um ser do bem. Quero relatar ou lembrar a vocês, que muitos já conhecem, lembrar um texto de Neio Lúcio em Jesus no Lar. Uma experiência semelhante a este óbolo da viúva, ainda ou já caminhando para a questão do dar do que lhes faz falta. Esta é a expressão que mais me chama a atenção nesta narrativa de Jesus. Dar do que lhe faz falta. Vamos primeiro a esta narrativa de Neio Lúcio em Jesus no Lar. A caridade desconhecida. Ali, Neio Lúcio narra que Jesus, conversando com os seus discípulos em casa de Pedro, porque era lá que aconteceu o primeiro culto do Evangelho no lar da humanidade. E no desenrolar deste culto, várias noites de conversa, de diálogo fraterno,
eles estavam todos conversando sobre como auxiliar e chegando à conclusão de que só os que detinham valores monetários poderiam melhor colaborar com o outro ou com os outros. Aí Jesus conta para eles que havia um senhor muito pobre, desejoso de auxiliar ao outro, alcançar alimento, uma sopa quentinha, não é? Alcançar uma roupa, uma coberta para os dias mais difíceis. Mas trabalhador, dedicado à família, seus filhos tão necessitados quanto ele não conseguia tirar um vintém para doar a quem quer que fosse, em forma de alimento ou alcançando uma vestimenta. Mas ele gostaria muito, do seu coração, ele tinha uma vontade muito grande disto realizar. Aí, resolveu consigo mesmo que ele, se ele não poderia fazer isto, ele ia fazer algo a mais, ou algo do tamanho dele. Que seja. Qual foi a decisão de comportamento? Já aí nós estamos saindo da doação puramente material para caminharmos para essa doação que Jesus efetivamente também quer de nós. Aí ele passou diariamente a guerrear o mal em si mesmo. Enquanto ele estivesse pela terra, ele resolveu que ele faria isto cotidianamente. Assim, ele passou a prestar atenção em seus pensamentos inferiores e trabalhá-los, educá-los. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, ele se retraía, cortês, não dava sua opinião. Mas, em respondendo a alguma interpelação mais direta, ele levantava algo positivo, alguma característica positiva daquela pessoa, alguma virtude daquele que estava ausente. Se alguém diante dele se tornava colérico, ele considerava a ira como enfermidade. Não entrava na faixa vibratória do colérico. Achava que aquela pessoa era digna de tratamento e recolhia-se à sua quietude. Não deixava que aquelas vibrações enfermas o atingissem. Insultos alheios lhe batiam no espírito a maneira de calhaus em barril de mel. Quer dizer, chegava ali, não encontrava resistência, não é? O que viesse de insulto, ele não acolhia, porque, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Quem de nós não lembra em exemplos maravilhosos de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, tantos outros que palmilharam na terra, dando este exemplo a cada um de nós. Irmã Dulce, Madre Teresa, o Mahatma Gandhi, almas que, como este homem anônimo, nunca deixaram que a agressão alheia os perturbasse. Choravam às vezes as suas dores, mas nunca ofendiam. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia se perdia no seu silêncio. Inútil. Ficava a denúncia
não ia à frente, recebia dele o silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava dissolver as nuvens de incompreensão, sem alarde, antes que até chegassem aos outros ouvidos. Sempre colaborando para a paz, para a harmonia, para o bem-estar do outro. Se alguma sentença condenatória em torno do próximo acontecia, espontaneamente ele buscava todas as possibilidades ao seu alcance para defender, para uma defesa delicada e imperceptível. Nós gostamos, às vezes, de fazer algumas defesas assim, enfáticas, assertivas. Ele fazia de uma forma simples, boa, silenciosa. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar os detritos e pedras da via pública para que não oferecesse perigo aos transeuntes. Veja só, este senhor, ao chegar ao termo da sua jornada terrena, ele foi incapaz de fazer qualquer ato de beneficência no mundo. Essa beneficência que nós conhecemos, tão necessária e imprescindível nos momentos pelos quais estamos a passar, com tanto desemprego. Mas ele não conseguiu atuar na beneficência. Agiu profundamente na benevolência para com o outro. Aquela espécie de caridade da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Ele que jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados, chegou à espiritualidade, tímido, temeroso de que não tivesse feito algo de bom. E quando lá, chegando, ficou maravilhado e ao mesmo tempo assustado por ter recebido uma auréola brilhante, que nós poderíamos dizer hoje, não é? A sua aura resplandecia. E ele indagou o motivo, em lágrimas, ele indagou o motivo daquele prêmio. E veio a saber que era simplesmente o resultado da sua guerra contra o mal, de que se fizera valoroso trabalhador. Aí Jesus, terminando, é a fala de Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, não é? Jesus encerra esta narrativa dizendo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nesta batalha santificante, conquistaremos a divina caridade desconhecida. E nós diríamos, estas experiências deste senhor, como da senhorinha que fez o depósito das 2 moedinhas no templo, é para nós, em muitos momentos, o doar do que nos faz falta. É aqui que eu gostaria de lembrar, refletir com vocês em relação à pandemia, pós-pandemia e na questão da vida eterna. Doar do que nos faz falta. Como assim?
para nós, cada um de nós somos pessoas que já detemos a paciência? Não. Porque ninguém perde o que não tem, não é? Então, se eu tenho realmente paciência, eu nunca vou perdê-la. Eu vou estar como este Senhor, sereno diante dessas circunstâncias. Mas quando eu vou fazer o meu exercício de paciência, eu estou ou estarei doando do que eu ainda não tenho, do que ainda me falta. Eu sou uma pessoa resignada? Nem sempre. Mas todas as vezes que eu estiver fazendo o exercício da resignação diante dos problemas, das atividades, dos desafios, eu estarei doando do que me falta. Não somos seres humildes. A chaga da humanidade é orgulho e egoísmo, as duas chagas. Não somos humildes, mas no exercício da humildade estaremos dando do que não temos, do que nos falta, mas que podemos, nesse exercício, conquistar. A mesma coisa com a resiliência, com a esperança, com a fé irrestrita, que o Mestre nos disse, que se tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, estaríamos bem. Estamos com essa fé, já a conquistamos? Então, no exercício de conquistar a fé, nós estaremos ofertando do que ainda não temos em plenitude. A senhorinha doou o seu óbolo em plenitude. Nós, doando no exercício daquilo que ainda não temos em plenitude, devagarinho, aos poucos, iremos alcançando esse patamar. Agora, nessa experiência da pandemia, contribuir para não agravar as situações em que vivemos. Ai, não aguento ficar em casa. Podemos aguentar, sim. Porque as experiências lá fora podem trazer sofrimento para mim, para os meus e para os outros. O uso da máscara é um óbolo. É o óbolo também, na sua simplicidade de doar, fazer a sua contribuição para que o outro esteja também bem. O exercício da solidariedade, que às vezes reparte o pouco que tem. Vi uma linda história no programa de TV Encontro, a senhorinha de 71 anos, um programa do dia 11 de maio, a dona Arinda, uma senhora protestante, alma maravilhosa, fazendo a sua doação do que lhe falta. É uma senhora, também viúva, 71 anos, faz pão para doar aos que têm fome. Mas o seu soldo, o seu salário não é suficiente para tudo que ela faz. Mas ela recebe ingredientes, muitos que a conhecem, o mercado ali de perto, os familiares, os amigos, dão os ingredientes para que ela possa ampliar com o seu trabalho a doação. Ela doa o pão que faz falta no seu salário, mas que ela, com o auxílio dos outros, ela pode ampliar. A grande noite que nos constringe, diz Joana de Ângeles, e nós estamos encaminhando para o encerramento. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Nesses dias desafiadores pelos quais estamos a passar, Joana de Ângeles a fazer esta observação a cada um de nós, que nesta noite que nos desafia, vamos lembrar que é também o início da alvorada que surge. Somos almas, esses trabalhadores da última hora,
como a Michele leu em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer também o exercício dos nossos óbulos, para que nesse alvorecer nossas almas possam sair, talvez não tão rutilantes quanto aquele senhor da narrativa de Neio Lúcio, mas um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Vamos fazer o exercício cotidiano do óbolo da viúva, ampliando para chegar à plenitude, doando aquilo que nos falta ainda. Gratidão a todos vocês, que Jesus nos ampare neste trabalho de coletivamente nos apoiarmos uns aos outros, nesse trabalho de ensaiarmos cada vez mais a amorosidade, aquela caridade da 886 do Livro dos Espíritos, que envolve muito mais que a doação material, mas a doação maior, a doação de nós mesmos. Obrigada, jovens do bem. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação conosco nessa noite. E agora nós passamos a palavra a Sara, que vai fazer a nossa irradiação. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, meus irmãos, vamos elevando nossos pensamentos em conexão com a espiritualidade amiga que se faz presente e conversando intuitivamente com o poder divino da criação. Vamos com os nossos corações abertos, através da oração da fé, pedir e agradecer. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste instante para pedir bênçãos para as nossas vidas, para nossos irmãos enfermos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Todos aqueles que estão em nosso caderno de orações e para todo o nosso planeta Terra. Que vossa divina bênção caia sobre todos nós e que com vossas mãos, Senhor, possas retirar todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao redor. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam com a vossa bênção. E dos céus vossas virtudes penetrem em nosso ser, nos dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, nossos caminhos, que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, lar, trabalho, sejam por vós abençoados. Nos entregamos, Senhor, em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo alcançaremos. E agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que assim seja. Fiquemos todos em paz. Uma boa noite a todos.